Meu nome é Zeca Estrada, e se você já rodou noite adentro por rodovia esquecida, sabe que estrada tem memória. Naquela época eu puxava carga seca cruzando o Tocantins, fazendo o trecho entre Palmas e uma cidade pequena que quase não aparece em mapa. Era mais uma viagem comum, dessas que a gente acha que vai terminar só com cansaço e café frio, mas não foi bem assim. Saí no fim da tarde, céu carregado, aquele calor abafado que antecede chuva grossa. O rádio chiava mais do que tocava música e o asfalto começava a ficar escuro, brilhando antes mesmo das primeiras gotas caírem. Eu rodava sozinho, como quase sempre, conversando comigo mesmo, mantendo a cabeça ocupada para não deixar o sono chegar. Estrada reta demais também cansa a mente. Quando a chuva veio, veio pesada. Não era chuva mansa, era daquelas que parecem cair de lado, empurradas pelo vento. O limpador mal dava conta e a visibilidade foi diminuindo aos poucos, obrigando a reduzir. A rodovia ficou vazia rápido, como se todo mundo tivesse decidido se esconder ao mesmo tempo. Só eu, o caminhão e aquele barulho constante da água batendo na lataria. Foi aí que senti a primeira coisa estranha. Não foi medo ainda, foi incômodo. Aquela sensação de estar sendo observado mesmo sem ter ninguém por perto. A gente aprende a ignorar isso. Estrada ensina a não dar atenção para tudo que passa na cabeça. Continuei rodando, concentrado, até que vi algo mais à frente, quase misturado com a cortina de chuva. No começo pensei que fosse um animal. Depois achei que fosse alguém parado no acostamento. Quando cheguei mais perto, percebi que era uma pessoa. Um homem, encharcado, parado bem na beira da pista, sem sinalizar nada, sem acenar, só olhando na minha direção. Reduzi ainda mais, xingando baixo. Parar em noite de chuva não é coisa que caminhoneiro gosta de fazer. Passei devagar por ele e, no reflexo do retrovisor, vi que o homem virou o corpo acompanhando o caminhão, como se tivesse me seguindo só com um olhar. Aquilo gelou minha espinha. Continuei alguns metros e tentei convencer a mim mesmo de que era só alguém pedindo ajuda. Mas algo naquele jeito parado, naquela falta de reação, não batia. Rodei mais um pouco e o peso na consciência começou a incomodar mais que o medo. Voltei devagar, encostei o caminhão alguns metros à frente e desci. A chuva batia forte no rosto, o barulho da estrada parecia mais distante. Chamei, perguntei se precisava de ajuda, se tinha quebrado o carro, qualquer coisa. Ele demorou a responder. Quando falou, a voz saiu baixa demais, quase engolida pela chuva. Disse só que precisava seguir viagem. Não explicou para onde, nem como. Olhei em volta, não tinha carro, não tinha mochila, não tinha nada. Só ele ali, molhado, parado como se estivesse esperando alguém. Foi naquele momento que percebi que aquela noite não seria comum. Algo tinha quebrado a rotina, algo tinha entrado no meu caminho sem aviso. E quando convidei aquele homem a subir na boleia, achando que estava fazendo a coisa certa, eu ainda não sabia que tinha acabado de dar carona para algo que não pertencia àquela estrada, nem a lugar nenhum que eu conhecesse. O homem subiu na boleia sem agradecer. Não reclamou da chuva, não comentou o frio, não perguntou nada sobre a viagem. Sentou no banco do passageiro com o corpo rígido, mãos apoiadas nos joelhos, olhando reto para frente como se a estrada fosse um túnel sem fim. Dei a partida e seguimos, o som do motor preenchendo um silêncio que começava a incomodar mais do que devia. Tentei puxar conversa, coisa de caminhoneiro mesmo. Perguntei de onde ele vinha, se tinha família, se estava indo para alguma cidade próxima. As respostas vinham curtas, sempre vagas. Dizia que estava indo para frente, que precisava continuar. Não usava nome de lugar, não mencionava ninguém. A voz dele não tremia, mas parecia cansada, como se carregasse peso demais por dentro. A chuva não dava trégua. O asfalto refletia os faróis como um espelho quebrado, e a cada raio distante, a cabine se iluminava por um segundo, revelando o rosto dele. Foi aí que percebi melhor os detalhes. Olhos fundos, olheiras marcadas, pele pálida demais para alguém que vive na estrada. Ele parecia não piscar. Quando piscava, era lento, atrasado, como se o corpo respondesse depois da mente. Em determinado ponto, ele comentou algo que me deixou alerta. Disse que aquela rodovia tinha gente demais enterrada sem nome. Falou como quem comenta o tempo, sem emoção. Perguntei o que ele quis dizer.
Ele respondeu que a estrada embole quem passa distraído, que aceita sacrifícios quando chove daquele jeito. Ri sem graça, tentando quebrar o clima, mas por dentro o estômago apertou. Alguns quilômetros depois, o rádio ligou sozinho. Não foi ruído comum, foi uma voz embolada, distante, como anúncio antigo. Tentei mudar de estação, desligar, mas o botão não respondia. O homem virou o rosto lentamente para mim e disse que não adiantava. Aquilo não era para mim. A voz no rádio parou no mesmo instante. Perguntei como ele sabia. Ele demorou a responder e, quando falou, disse que já tinha feito aquele caminho muitas vezes, que sempre terminava do mesmo jeito. Aquilo me irritou. Estrada cansa, mas não faz a gente perder a noção da realidade. Falei que ele estava estranho, que se quisesse podia descer no próximo posto. Ele sorriu de canto, um sorriso torto, e disse que ainda não. Comecei a perceber pequenos detalhes fora do lugar. O relógio do painel parecia travado no mesmo minuto. O marcador de combustível não se mexia. A chuva continuava igual, sem variar em intensidade. Era como se a viagem tivesse entrado num ciclo. A cada placa que passava, eu tinha a sensação de já ter visto antes. O homem então começou a contar coisas sobre mim. Falou de viagens antigas, de um trecho que fiz anos atrás, de um colega caminhoneiro que perdi contato depois de uma parada noturna. Ele descreveu detalhes que eu nunca tinha contado para ninguém. Minha mão suava no volante. Perguntei quem ele era de verdade. Ele respondeu que era alguém que não conseguiu terminar a própria viagem. Que naquela estrada, em noite de chuva, sempre precisava de um motorista para escutar. Disse que eu tinha parado e isso mudava tudo. Naquele momento, um clarão iluminou a cabine e por um segundo vi marcas escuras no pescoço dele, como cortes antigos, finos, alinhados. O caminhão começou a perder força. O motor falhou uma vez, depois outra. O silêncio voltou pesado, opressor. O homem virou para mim e falou, num tom mais firme, que eu precisava decidir se iria até o fim ou se iria parar como os outros. Antes que eu pudesse responder, o motor apagou de vez e ficamos parados no meio da rodovia com a chuva batendo forte e uma escuridão que parecia se fechar ao redor da boleia. O silêncio depois que o motor morreu foi pior que qualquer barulho. A chuva continuava batendo forte no para-brisa, mas parecia distante, abafada, como se a cabine tivesse sido isolada do mundo. Tentei dar partida de novo. Nada. Nem sinal no painel. Olhei para o homem ao meu lado e ele permanecia imóvel, olhando para frente, como se já soubesse exatamente onde aquilo ia dar. Desci do canhão com cuidado, sentindo o chão escorregar sobre a bota. Abri o capô, mais por desespero do que por saber o que fazer. Tudo parecia normal. Nenhum fio solto, nenhum cheiro de queimado. Era como se o caminhão tivesse simplesmente desistido de funcionar. Voltei para a boleia com o coração acelerado. O homem agora me encarava direto. Ele disse que aquele era o ponto, que sempre parava ali, que a estrada escolheria o lugar certo quando a conversa estava madura o bastante. Perguntei o que ele queria de mim. A resposta veio calma demais. Ele queria ser lembrado. Disse que morreu naquela rodovia, anos atrás, numa noite de chuva parecida, carona negada, caminhão passando direto, corpo ficando pequeno no retrovisor de quem não quis parar. Enquanto ele falava, o rosto parecia mudar aos poucos, não de forma brusca, mas como se camadas fossem caindo. A pele ficava mais pálida, os olhos mais fundos, a marca no pescoço ficava mais evidente, como se a luz da cabine finalmente revelasse algo que sempre esteve ali. Ele contou que tentou caminhar, que ninguém parou, que a chuva apagou os rastros, que o caminhão que o acertou nem reduziu. Senti o peso da culpa me esmagar, mesmo sabendo que não tinha sido eu. Estrada ensina a gente a seguir em frente, mas naquele momento tudo que aprendi parecia errado. Ele disse que não queria vingança, queria companhia, queria que alguém escutasse até o fim. Disse que toda vez que alguém parava, a estrada se abria um pouco mais. O rádio voltou a chiar, agora com sons de freada, buzina distante, metal batendo. Não era uma gravação clara, era confuso, misturado, como memória quebrada. O homem começou a tremer. A voz falhou pela primeira vez.
Disse que estava perto, que aquela era a última curva. A chuva aumentou de repente, como se tivesse sido chamada. O entorno do caminhão começou a escurecer além do normal. Os faróis já não iluminavam mais a estrada, só um vazio espesso. Senti um aperto no peito, uma sensação de que se eu ficasse ali mais um segundo, não sairia mais. Falei que não podia ajudar, que eu precisava ir embora. Ele me encarou com uma tristeza pesada, profunda, e disse que todos diziam isso no fim, que a estrada aceitava, mas não esquecia. A porta do passageiro abriu sozinha, rangendo devagar. Um vento frio entrou na cabine, trazendo um cheiro de terra molhada misturado com algo antigo. Ele desceu, parou na frente do caminhão e me olhou uma última vez. Disse que agora eu saberia reconhecer quando a estrada chama, quando alguém pede ajuda sem abrir a boca. A chuva começou a diminuir, como se estivesse satisfeita. O rádio desligou, o painel acendeu de novo. Quando dei partida, o motor respondeu na hora. Engatei a marcha com a mão tremendo e segui sem olhar para trás. Pelo retrovisor, vi só a estrada vazia, molhada, comum outra vez. Mas dentro de mim, algo tinha ficado ali parado, naquele ponto invisível da rodovia, esperando a próxima noite de chuva. Segui viagem com o coração batendo fora do ritmo, como se ainda estivesse tentando alcançar o caminhão. A chuva foi ficando mais fraca até virar só um sereno fino, desses que enganam a gente e fazem parecer que nada demais aconteceu. A estrada voltou ao normal, placas conhecidas, curvas previsíveis, o tipo de cenário que dá uma falsa sensação de segurança. Mas eu já não era o mesmo. Parei no primeiro posto aberto, luz branca forte, gente comum andando para lá e para cá. Desci do caminhão com as pernas bambas e fui lavar o rosto. A água fria ajudou a organizar a cabeça, mas não apagou a lembrança. Quando olhei meu reflexo no espelho rachado do banheiro, tive a impressão de que meus olhos estavam mais fundos, mais atentos, como se agora enxergassem coisa demais. Tomei um café forte, tentei puxar conversa com o frentista, ouvir voz de gente viva. Ele comentou que aquela rodovia era perigosa em noite de chuva, que já tinha visto muito acidente ali perto, muita gente que simplesmente sumia. Falou sem saber, mas cada palavra parecia bater direto no que eu tinha acabado de viver. Não contei nada. Algumas histórias não querem sair da boca. Cheguei ao destino só de manhã, cansado de um jeito diferente, um cansaço que não é do corpo. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina, pegar outras cargas, outras estradas, mas toda vez que o céu fechava e a chuva começava a cair mais pesada, algo em mim ficava em alerta. Diminuía a velocidade, observava mais o acostamento, prestava atenção onde antes eu passava direto. Algumas semanas depois, rodando novamente pelo Tocantins, passei pelo mesmo trecho. Reconheci não pela placa, mas pela sensação. O ar parecia mais denso ali. Não vi ninguém parado, não ouvi rádio ligar sozinho, nada fora do normal. Mesmo assim, reduzi e segui com cuidado, respeitando aquele pedaço de estrada como quem respeita um cemitério sem cerca. Foi aí que entendi. A estrada não queria carona, não queria corpo, não queria acidente. Ela queria memória. Queria que alguém carregasse a história adiante. Enquanto a gente ignora, enquanto passa reto, ela continua chamando. Quando alguém escuta, mesmo que por pouco tempo, o silêncio volta a ocupar o lugar. Hoje, quando falo que estrada tem memória, não é figura de linguagem, é experiência. Cada marca no asfalto, cada cruz na beira da rodovia, cada história que caminhoneiro conta em posto de madrugada, é um pedaço disso tudo tentando não ser esquecido. E às vezes, a estrada escolhe você para lembrar. Se você já passou por algo estranho na estrada, se já sentiu aquele arrepio sem explicação, deixa nos comentários, eu leio tudo e sei que muita gente carrega histórias guardadas. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos e fortalece essa boleia aqui, porque ainda tem muita estrada e muita história para contar.
E se você quiser continuar nessa viagem de suspense, assiste também o último vídeo que eu trouxe aqui no canal, chamado A Chuva que Seguiu Meu Caminhão. A estrada continua, e eu te espero no próximo relato.